E retornamos aqui para a Cordilheira dos Andes para apresentar a represa gigantesca que tem no game. Represa, pessoal, nada mais é do que represar um rio a partir de uma construção de uma grande estrutura. Pois é, aqui a gente tem uma pequena quantidade de água e assim que a água sai da represa, volta ali ao nível do rio. A gente vai dar uma olhada ali naquela parte, por quê? Para vocês compararem o que uma represa faz com um rio. Primeiramente, aqui no game, a história é a seguinte: a represa existe, em primeiro lugar, para represar essa água, para que a população possa utilizar essa água para a irrigação. Porque, se a gente for olhar o rio aqui em si, nessa parte, ele é um rio bastante acidentado no sentido de relevo, é um pequeno curso d'água. Fica meio difícil tirar a água, porque ele está muito raso. Então, quando a gente represa o rio, a gente consegue, então, criar um reservatório que será utilizado principalmente para a irrigação aqui no game. Na vida real, isso é feito também para que se tenha o quê? Um reservatório onde as bombas sejam capazes de tirar a água e assim por diante atender às necessidades, às demandas da população, certo? Então, a gente, como vocês podem ver aqui no caso, a gente está numa área de relevo muito acidentado. O que vai acontecer? É óbvio que se ter represa numa área de relevo acidentado faz sentido. Por que faz sentido? Faz sentido porque quanto maior a altitude de um rio, mais íngreme também sendo esse terreno. Se eu tiver água, se eu tiver rio, esse rio ele vai ganhar potência, ele vai ganhar velocidade, e as represas também, se eu colocar elas junto com uma usina hidrelétrica, eu vou conseguir também produzir eletricidade. Então vejam o desnível no terreno que eu tenho, onde eu tenho a represa, onde está o rio, e lá em cima onde a água está represada. Óbvio que aqui no game a água é utilizada para outras finalidades. Inclusive é uma área muito bem protegida pelo grupo aqui que a gente tem que combater, que lidera o tráfico de entorpecentes aqui no game. Pois bem, quando a gente analisa os rios da Cordilheira dos Andes, o que a gente tem que chegar à conclusão? Que quando maior altitude, a gente já comentou em várias aulas aqui, mais frio fica o clima e, consequentemente, dependendo da altitude, eu vou ter a ocorrência da neve. Esta neve, ela vai derreter. Ao derreter, ela vai dar origem a, basicamente, os rios com regime nival, certo? Então, os inimigos estão aqui, ó, já estão vendo a gente vai ficar escondido, não vamos entrar em briga com ninguém, eles têm o controle da represa. Se a gente observar bem o terreno, aqui a gente consegue ver o quanto a água está represada. Vamos na manha aqui, escondidos, sem nenhum perigo evidente. Tá? Vamos se esconder. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai sair daqui e a gente vai olhar por cima. Aqui está a diferença. O drone vai fazer o nosso papel aqui. Vejam essas comportas. Não tem como represar toda a água, tá, pessoal? Senão o rio seca. Esse rio tem que seguir o caminho dele. Obviamente que em regiões que eu tenho escassez de chuva, o nível ele vai baixar. Então as represas elas também são construídas nesse sentido de querer proteger a vida humana, de fornecer água para as pessoas. Porque se eu tenho ambientes onde falta chuva, e se está chovendo, o rio está seguindo o fluxo dele, está levando essa água embora. Só que quando falta chuva, falta água no rio. Então, para que não falte água em algumas épocas do ano, a represa é super bem-vinda, porque eu consigo, então, manter parte dessa água para os meses com menos pluviosidade, ou seja, os meses que eu tenho estiagem.
Então, como vocês podem ver, a grande forma de ter água aqui na região da Cordilheira dos Andes é a neve que derrete e eu tenho rio. Só que são rios pouco profundos que dificultam a extração da água. Então, eu tenho uma represa que vai represar, criar então esse reservatório onde a água será utilizada principalmente para a agricultura e para o abastecimento das pessoas. Quando eu tenho muita água, eu tenho que basicamente abrir as comportas, que são aquilo ali, para que a água possa ir. Como aqui nessa parte eu tenho um terreno mais profundo, mais depressivo, tem um buraco ali, a água se acumula ali e facilita também a sua captação. Se vocês observarem bem, ali tem uma comporta onde a água está saindo. Lá tem outra onde a água não está saindo. Então a gente tem que liberar, ok? Então o que acontece? Quando tiver o excesso de água, aquela comporta também será utilizada. Muito comum no Brasil, e aqui um exemplo, o drone já está voltando aqui, vamos usar ele de novo. Um exemplo aqui é utilizar a estrutura da barragem para transportes. Como vocês podem ver aqui, a milícia está usando demais a represa. Ela está super bem protegida, para vocês verem a importância da água em qualquer canto do mundo. Ela vai ser importante. Ter o controle sobre ela é ter vantagem em um possível conflito, ok? Então, pessoal, represar rio é importante, nesse caso aqui, para a irrigação, para o abastecimento urbano. Só que, quando a gente observa, a represagem de um rio vai alterar a paisagem local, vai inundar áreas ali, inclusive vai inundar cidades, áreas de florestas, sítios arqueológicos, vai ter ali seus impactos ambientais, certo? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera.